Espero que todos estejam bem. Hoje é um feriado de Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, aquele que tentou defender Minas Gerais daquilo que ele entendia ser injustiça, queria separar Minas Gerais da opressão, segundo eles pensavam, da opressão de Portugal, e ele começou um movimento chamado Inconfidência Mineira, que resulta então numa outra maior que todos nós sabemos, a proclamação da República, a nossa independência, na verdade, nossa independência de Portugal. Muito bem, mas nós não vamos falar da Inconfidência Mineira, mas só para lembrar que hoje é esse feriado. O Joãozinho escolheu um cântico, Leão de Judá, leu uma referência também que nos fala daqueles que deram sua vida, alguns deles enfrentaram leões. Nós sabemos na história da igreja que alguns mártires da igreja enfrentaram leões também, Eram jogados nas arenas, onde eles lutavam com feras. Só uma maneira de dizer que lutavam, porque eles não venciam as feras, eles eram comidos pelas feras. Muito bem, como nós estamos tendo uma frequência mais restrita de pessoas, e algumas pessoas fazem questão de seguir a sequência dos estudos da Palavra de Deus que nós damos aqui. Então nós estudamos aos domingos uma sequência de algum livro que nós já temos estudado, e às quartas-feiras, como nós não temos um par, de manhã e à noite, duas turmas, vamos optar então por outro tipo de estudo, e vai ser um estudo que também é muito importante. Me lembro de Watchman Nee, um autor que eu gosto muito, um chinês, que foi preso por amor a Cristo, e ele falava que tem vários estudos que não devem faltar numa igreja. Um deles é a exposição da Palavra de Deus, o outro é as doutrinas bíblicas, além de recursos como geografia bíblica, para nós conhecermos onde ficam os lugares onde a Palavra de Deus menciona, e alguns outros poucos estudos, e um deles que ele menciona é o estudo de palavras. A Bíblia tem muitas palavras, A Bíblia tem 1.200 capítulos, mais ou menos. Imagina quantas palavras que a Bíblia tem. Tem muitas palavras. E claro que muitas delas se repetem. E algumas palavras, elas se repetem na Bíblia e são importantes para nós pensarmos e descobrirmos aonde as principais ou algumas daquelas palavras aparecem. Então nós vamos fazer um estudo aleatório às quartas-feiras. Aleatório quer dizer sem ordem, sem sequência, ninguém fica preso a isso, mas há palavras mesmo que eu julgar ser palavras importantes para estudarmos aqui. Todas as palavras são importantes, evidentemente, mas algumas que Deus me dirigir e pelo estudo achar que é necessário. Hoje nós vamos começar com a palavra leão. Hoje nós vamos estudar uma palavra que ocorre na Bíblia umas 115 vezes, mais ou menos, entre leão, leões. Aparece até mais, porque na Bíblia aparece leãozinho também, Então essas palavras, são certas? Ouço daqui? Você levantar, João? Não. Tá bom sim. Hoje nós vamos estudar então essa palavra leão. Aparece umas 115 vezes, mas nós vamos ver 7 delas. 7 vezes que a palavra leão aparece. Em todas elas, todos esses textos, nós temos um ótimo ensino da palavra de Deus. Então, quando nós pensamos em leão, deixa eu perguntar para os irmãos, quando você ouve
a palavra, né, que representa esse animal, leão, o que você pensa? O que vem na sua mente? Várias coisas, né? Algumas delas. Alguém pode falar? Uma delas? Imposto de renda. Ah, pensei isso também. Imposto de renda. Por que imposto de renda? Então, o imposto de renda, nós pagamos imposto de tudo, né? Cada produto que você compra, o imposto, além daqueles que declaram o imposto de renda. Então, ele é um leão, né? Abocanhando os ganhos. Então, a pessoa tem um ancestral, um pai, mãe, e aí morre, e aí tem as heranças, né? E muitas heranças são, não sei se todas, mas heranças são também, fazem parte do leão, do imposto de renda. O que mais? Rei, realeza, né? Porque o leão é considerado o rei da selva. Qual mais? Força. O leão é um animal forte. O que mais? Eu tenho medo dele, ele lembra medo. Medo. Temor, né? Sim. Uma vez eu estava com o Joãozinho lá em Pouso Alegre, e ele me levou lá no zoológico, eu não conhecia o zoológico. E o leão, às vezes o leão é muito dorminhoco, né? No zoológico a gente não pega o rugido dele, mas foi muito bom, porque eu já fui em São Paulo, né, várias vezes no zoológico, não me lembro de rugido de leão, mas lá em Pouso Alegre o leão rugiu. O pastor, Foi muito bom. na frente da minha mãe era um descampado assim, então o circo parava lá. E o leão gritava a noite inteira. Bem O pavoroso. rugido do leão é pavoroso. Isso, medo. O que mais? No quartel, o codinome da minha bateria era Leão. Leão. Olha lá, o apelido da bateria dele lá era codinome Leão. Talvez para falar dessa ferocidade mesmo, né? Então, o leão, ele traz algumas imagens para nós. Na palavra de Deus, nós temos alguns ensinamentos sobre essa palavra leão. Vamos ler Gênesis 49, 9. Gênesis 49, versículo 9. Se alguém quiser ler, pode ler, por favor. Gênesis 49, 9. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa quem te perderá? Cada tribo de Israel, as 12 tribos de Israel, cada uma delas ganhou uma metáfora. Metáfora na nossa língua quer dizer uma figura, né? Você pode começar lá a partir de Rúben, né? Mostrando cada um como uma metáfora. Eu vi um desenho uma vez com as 12 tribos de Israel, o nome e o desenho representando aquele nome. Por exemplo, Rúben, água, que você tem no versículo 4, impetuoso como a água. Então, era um desenho de uma onda, né? Uma água forte, uma onda. Aí você tem Simeão e Levi no versículo 5. Aqui tem outro desenho. Que desenho que você colocaria para essas tribos, Simeão e Levi? Espada, né? Espada. E quando chega em Judá, um leão que representa... Um leão, já falei. Um desenho que representa bem é o leão. Por que Deus escolheu o leão para ser o símbolo de Judá? Para mostrar realeza. É de Judá, da tribo de Judá, que sairiam os reis. E grandes reis vieram de Judá. Houve vários reis em Judá,
9 deles foram reis bons. E em Israel, que era o reino do norte, nós já não vemos esses reis bons, mas em Judá sim. E dentre esses reis, alguns foram muito bons. Alguns foram reformadores, como o rei Ezequias, o rei Josias. Mas nós temos um rei que ele era muito bom naquilo que ele fazia, muito piedoso diante de Deus, a ponto dele ser considerado rei segundo o homem, segundo o coração de Deus. Quem foi esse rei? O rei Davi. Então é de Judá que surgiria essa realeza, esse leão. Mas Judá é apenas um leãozinho. É um leão inofensivo, vamos dizer assim. Davi é um leão expressivo, é o rei de Judá. Segundo o coração de Deus, era aquele homem. Mas tem um leão que sobressai. E esse é o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Então nós temos o primeiro ensino de leão no nosso estudo. A tribo de Judá e a sua realeza. Vamos para um outro leão. Nós não vamos estudar todos os leões não, tá bom? Nem hoje, nem nos outros dias, mas vamos ver alguns leões. Juízes 14:8. Juízes 14:8. Vamos ver mais um leão aqui. Então aqui nós temos o casamento de Sansão, aquele homem forte, né? Empoderado por Deus, ele tinha o poder de Deus quando ele realizava aquelas façanhas que precisavam de força. Deus dava força para ele. E ele foi com os pais dele, era o casamento dele, né? E aí ele foi até o destino, e quando ele voltou, ele encontra algo. E ele faz algo que mostra que ele infringiu o voto que foi colocado sobre ele. Porque ele era um nazireu. Nazireu significa consagrado, separado. E Deus mandou que os pais cuidassem dele desde pequenininho, colocando sobre ele um voto. E esse voto tinha algumas proibições. Uma das proibições era tomar o suco de uva, o vinho e comer da própria uva. Não podia. O outro voto era não cortar o cabelo dele. Ele tinha aquelas tranças, né? Não podia cortar o cabelo dele. E um outro voto que havia sobre a vida dele era não se contaminar com cadáver. Ele não deveria encostar em cadáver, ficar perto de cadáveres, porque ele era um separado de Deus. Então veja que no caminho de volta, quando ele foi com os pais dele, no caminho de volta ele fez algo que infringiu ou desrespeitou aquela lei de Deus sobre a vida dele. Versículo 8, Juízes 14:8, alguém pode ler? Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto. Eis que, neste, havia um enxame de abelhas com mel. Isso. Então, no versículo 5, qual a primeira vez que a gente vê esse leão aqui? No versículo 5, não é? Alguém pode ler o versículo 5? Quando Sansão e seus pais estavam descendo a Timna, de repente um jovem leão atacou Sansão perto dos vinhedos de Timna. Então ele já estava andando também perto de onde ele não deveria, né? Vinhedo, vinhas. Então ele estava lá nas vinhas. Então ele já tem esse compromisso de não beber do fruto da vinha.
e aquele leão novo. Mas veja o que ele fez, versículo 6. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, com tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas, usando as próprias mãos. Com a mesma facilidade, se despedaça no cabrito. Contudo, não contou a seus pais o que havia acontecido. Então, na ida, ele pega aquele leão e abre a boca do leão e rasga. Então, imagina a força, porque alguém falou que o leão demonstra força. Nós temos um homem aqui, que o Espírito do Senhor se apossa dele, o Sansão, e ele rasga o leão. Ele abre a boca do leão e rasga. Então fica aquela cavidade, não é? Aquele buraco ali, aquele animal. E ele vai, quando ele volta, conforme foi lido, né? Ele vê aquele... Ele se aparta, na verdade, né? Do caminho, para ver aquele leão. Os pais não sabiam, porque os pais iam reprovar aquilo. Ele vai ver aquele leão que ele havia matado. E como tinha aquela cavidade, né? O leão estava lá morto, normalmente os bichos morrem e fica com a boca fechada, só um pouquinho com a boca aberta. Mas como ele rasgou o leão, as abelhas, aquele enxame, achou um lugar para fazer o mel. E o que ele faz? Versículo 9, alguém pode ler? Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que o corpo do leão é para tomar. Tem problema comer mel? Não estava na lista dos requisitos e proibições para aquele voto de Nazireu. Ele podia comer mel, tanto é que ele come o mel e dá também para os pais. Mas ele não falou: pai, sabe de onde que eu tirei esse mel? Bom, se alguém me desse um mel, como o irmão Zé de Paula já me deu mel, eu ia pensar: bom, esse mel vem das caixas de abelha que ele cuida, ou talvez de um buraco de uma árvore, talvez de algum cupinzeiro, não sei se a abelha também faz em cupinzeiro, não? Também faz. De algum lugar assim. Agora, se alguém fala: sabe de onde que eu tirei esse mel? Da barriga aberta de um leão. Eu não ia acreditar. Mas Sansão, sim, ele fez isso e ele desobedeceu a Deus. Então, o ensino que nós temos, o nosso segundo ensino aqui de Leão, nos lembra da desobediência. Nós lembramos em Gênesis 49, uma tribo que mostra a realeza. Agora nós vemos um texto que nos fala de leão, que nos lembra da desobediência a Deus. Vamos para o terceiro leão. 1 Samuel 17, 34. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Aqui é um leãozinho também, né? O Davi é um leão, é da tribo de Judá, mas não é aquele leão, o Senhor Jesus. Mas Davi, ele se propõe, ele se dispõe a lutar contra aquele gigante que está afrontando, ameaçando a nação de Israel. E ele se coloca à disposição para lutar pelo poder de Deus com aquele gigante. O gigante é o Golias, como vocês sabem. Mas qual a qualificação daquele moleque? Qual a qualificação? Quem é você? Ele nem consegue andar com a armadura. Deram a armadura, ele ficou desconfortável. Não, isso aqui, não consigo andar com isso aqui não. E foi ele, diríamos, com a cara, com a coragem e com a funda, que era um tipo de um estilingue, só que era uma bolsa de couro, com uma tira, ele colocava a pedra ali e girava. Eu não sei como, né? Mas em algum momento devia fazer alguma manobra com o braço e
aquela pedra se desprendia daquela funda e ele ia lutar com Golias dessa maneira. Então vocês já sabem a história, não vou contar a história, mas no currículo de Davi, ou seja, na vida de Davi, havia uma experiência que dava para ele autoridade, ou dava para ele uma prova de que ele podia lutar com aquele gigante. E qual foi a prova? O que ele passou na vida? Veja o versículo 34, a partir do 34. Então, 1 Samuel 17, 34. Alguém pode ler? Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, continuando, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Já tem história de pescador, agora tem que aguentar a história de caçador também? Ele não estava propriamente caçando esses bichos, mas esses bichos que vieram abocanhar as ovelhas do pai dele. E ele mostra a sua fidelidade, a sua coragem e também a sua confiança no Senhor. Assim como Sansão, Davi também foi dirigido por Deus para vencer aquele urso, aquele leão. Versículo 36, alguém pode ler? O teu servo matou assim o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E o 37? Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Portanto, esse é o nosso terceiro leão. O primeiro leão nos mostrou realeza, o segundo leão nos mostrou desobediência, e o terceiro leão nos mostra confiança em Deus. Então, o pequeno Davi, ele protegeu as ovelhas do pai dele, não com a força dele propriamente, mas porque Deus deu forças. Assim você também. Nós não falamos que temos que matar um leão a cada dia? Os empresários gostam disso, né, Neto? Tem que matar um leão todo dia. Ou seja, tem que vencer essa luta. Você também tem um leão todo dia para matar. Mas Deus vai te dar forças como deu para Davi. Então esse terceiro leão nos fala de confiança em Deus. Vamos para o quarto leão? 1 Reis 13. 1 Reis, capítulo 13. Deus mandou um profeta para profetizar contra uma idolatria que estava havendo ali um altar, né, em Betel. Ele foi lá para condenar aquela idolatria, foi mandado por Deus. E Deus deu uma ordem para ele, bem clara, que ele não deveria voltar por um caminho, só que ele desobedeceu ao Senhor. E nós encontramos aqui em 1 Reis, capítulo 13, versículos 25 e 26, tinha um outro profeta velho, né, que o convidou para ficar, mas ele falou que não podia, e veja o que aconteceu no caminho. Então, no versículo 23, mostra como ele desobedeceu ao Senhor. 1 Reis 13, 23, alguém pode ler? Sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, aguardou ele o jumento para o profeta. Isso. Quiseram voltar.
albardar o jumento é colocar sela, arrumar o jumento ali para ir, né? Então ele ficou e comeu pão e bebeu água ali onde ele não poderia fazer, porque Deus mandou ele cumprir a tarefa dele e voltar, não era para ficar ali. E ele desobedeceu ao Senhor. E veja o que acontece no versículo 24, alguém pode ler? Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. E o 25 também? Eis que os homens passaram e viram um corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e viram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Notaram que interessante? Parece que esse leão nem estava com fome, né? Porque tinha ali o jumento, tinha o homem, ele mata o homem, mas simplesmente o leão fica parado do lado do cadáver. O leão não estava estraçalhando e comendo, mas ele ficou ali do lado, ou seja, foi um leão enviado por Deus para trazer o juízo e a punição para aquele profeta desobediente. Então, o nosso quarto leão nos fala de desobediência também, assim como Sansão, só que Sansão não morreu, né, naquela ocasião, mas esse profeta aqui, ele morre por causa da desobediência, e Deus usa um leão. Deus pode usar leões também na nossa vida. Se nós desobedecemos a Deus, Ele pode trazer também leões na nossa vida para trazer juízo. Vamos para o outro leão. Esse leão aqui não existe, tá? Só na cabeça de alguém. É uma desculpa que ele inventou. É o preguiçoso. Em Provérbios 22, versículo 13. Então, o preguiçoso, ele não quer trabalhar, então ele precisa inventar alguma desculpa. De todas as desculpas, essa aqui foi a pior, né? Alguém pode ler? Versículo 13, Provérbios 22, 13. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Então, ele está certo que se tem um leão no meio da rua, você provavelmente pode ser morto por aquele leão se ele estiver faminto. Então, poderia ser uma verdade, mas vindo da boca do preguiçoso, a gente já sabe que é mentira. Ele não quer sair, ele não quer ir para a roça, ele não quer trabalhar porque ele diz: tem um leão aí fora e eu posso ser morto. Então esse leão, nós vemos, nos ensina sobre a preguiça e as desculpas. Quais leões são a sua desculpa? Às vezes nós temos várias desculpas, e essa é uma grande desculpa. Todo mundo vai te desculpar se você falar: eu não vou fazer isso porque tem um leão. O leão? Então o leão é feroz, o leão é muito forte, o leão é rápido, então você está certo, não deve fazer isso mesmo. Então é uma desculpa que algumas pessoas dão. Qual é o leão? Qual situação que você está usando um leão como desculpa? Uma grande desculpa. Vamos ver mais um leão? O nosso adversário. O nosso adversário é chamado de leão, é o diabo, Satanás, nosso adversário. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Alguém pode ler? Sejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Está vendo? Esse leão nos ensina sobre o nosso adversário. Ele andar circular. Então, eu me lembro que a gente falava
gente às vezes via viatura da polícia, né? Antigamente a gente via muito viatura da polícia fazendo a ronda. Então, nas escolas sempre tinha polícia fazendo ronda. Numa escola, na outra. Então, essa ronda o diabo também está fazendo. Não para nos proteger, mas para nos atacar. Então, hoje você está aqui, ele está rondando. Amanhã você está em outro lugar, ele está rondando. Ele está sempre nos rondando. E por causa disso nós vamos ficar com medo? Bom, aqui está dizendo que ele é um leão, então há muito medo num leão rondando a gente. A palavra de Deus diz: sede sóbrios. O que é ser sóbrio? Ser sóbrio é ser atento. Usa-se também para quem não é bêbado. O bêbado é o ébrio, e quem não é bêbado é sóbrio. Então, o sóbrio, ele está sempre atento, está vigilante. Por que o crente precisa ficar atento, vigilante? Por isso mesmo, porque o diabo, que ele é o nosso adversário, ele está nos rondando, ele está andando em derredor. E é como um leão que está rugindo. Então aquele rugido, aquele barulho tão forte que o leão faz, procurando alguém para devorar. Então nós precisamos confiar. E como que nós vamos fazer? No versículo 8 diz: resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Vamos ficar firmes contra Satanás. Ele existe, ele está nos rondando, mas nós não precisamos ficar com medo, porque nós podemos resistir a esse leão poderoso que é Satanás pela fé. Porque tem um outro leão que é mais poderoso do que ele, que é o leão da tribo de Judá. Então nós confiamos no leão da tribo de Judá, mesmo que esse leão, o diabo, está nos rondando. Então esse foi o leão. E o último leão é igual quando nós começamos, falando do leão da tribo de Judá. E nós vemos esse leão em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Então aqui no céu, né, João viu, João o apóstolo viu, em visão, ele foi levado até o céu e lá tinha um livro, o livro dos juízos de Deus para a terra, que ainda vai acontecer, né? E ele queria saber dos planos de Deus. Mas ninguém podia abrir aquele livro, ele estava trancado, ele estava selado. E veja que no versículo 2, Apocalipse 5, 2, fala que um anjo forte proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Sabe o que eu iria responder? Você. Na minha ingenuidade eu ia dizer você, porque ele é um anjo forte, não é? O livro está selado, então tem que ser alguém forte para desatar, tirar o lacre daquele livro. É você mesmo, um anjo forte. Mas a pergunta do anjo não é: quem é forte para abrir esse livro? Mas quem é o quê? Digno. Não trata de força, mas de dignidade. Então só tem um que é digno para fazer aquilo, para abrir para nós e falar dos planos de Deus. Hoje a minha esposa me mostrou uma postagem, um vídeo, não me lembro, de alguém que falou quando Jesus volta, né? Que dia que é? Dia 26 de abril. Agora. Eu vi o mês passado.
passado não deu certo, então? Eu falei, o que ele vai postar no dia seguinte? Se Cristo não voltar, né? Mas o que ele fez, muita gente tem feito. Tem gente que acha que pode abrir o livro da revelação de quando Cristo Jesus vai buscar a sua igreja. Já marcaram muitas e muitas datas. E claro que erraram, né? Porque nós não temos ainda o arrebatamento. O único que pode falar para nós, o único que pode mostrar o plano de Deus para esse mundo é o leão da tribo de Judá. E ele faz isso no livro do Apocalipse. Sabemos que ele volta. Quando? Nós não sabemos. Mas veja o versículo 5, alguém pode ler? Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Que nós encerramos nosso estudo do leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Nós começamos falando desse leão, lá em Gênesis 49. A tribo de Judá produziria um leão, um rei. Produziu Davi, outros reis também, mas o rei que a nação produziu, que veio dessa tribo, foi Jesus Cristo. Por isso ele é o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, porque ele vem dessa raiz de Davi. E ele venceu para abrir o livro. Ele é forte, sim, mas além de forte, ele é digno para abrir esse livro. Além dele ser o leão, ele é o cordeiro também, porque a Bíblia diz aqui no versículo 6, né, e outros versículos nos falam. No versículo 8 diz: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, não é do leão aqui, mas do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Digno é o cordeiro, diz lá no versículo 12. Então ele é o leão, mas ele também é o cordeiro. Ele é o leão que venceu e é o cordeiro que foi morto. Então esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, apresentado aqui como o leão da tribo de Judá. Espero que tenham apreciado o estudo dessa palavra, leão. Tem vários ensinos aqui para nós, falando da realeza, da desobediência do voto de Sansão, da confiança de Davi, da desobediência daquele profeta, da desculpa do preguiçoso, do nosso adversário que anda em derredor, o diabo, e de Jesus, aquele que venceu e que é digno de abrir o livro. Que Deus os abençoe grandemente. Nós vamos orar. Agradecemos, Senhor, pelo Teu Filho amado, Jesus Cristo, o leão que venceu. Agradecemos porque estamos protegidos por Ele. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado firmeza na fé para resistirmos também a outro leão, que é o diabo, nosso adversário. Mas o Senhor tem nos dado vitória e nós agradecemos por isso. Agradecemos pelo Teu povo aqui reunido, abençoe cada pessoa, dando a cada um a firmeza, o consolo que vem do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.